Jesus Cristo, parte 2, por professor Moisés Barbosa dos Santos, primeiro presidente baiano da história do Brasil. Quem viver, verá. No Orkut e no YouTube, o professor Moisés explica o que a humanidade precisa para viver melhor. Obrigado, brasileirinho. A existência dos humanos é uma grande incógnita. Não sabemos, a rigor, como aconteceu o nosso surgimento e em que época do passado, tão distante que envolve muitas eras geológicas. Essa existência pode ter sido casual, como pode ter sido também obra de um Criador inteligente e capaz que, com suas ações mágicas, concebeu criaturas extraordinárias, a exemplo dos humanos e de outras tantas espécies que povoam este planeta. A existência de Deus é um grande mistério ao mundo, assim como também o surgimento da raça humana. O que nós propomos a dizer nestas palavras é quase sempre o que explica e não o que nos traz à tona acontecimentos do passado. Entender o passado não é fácil, nem aos cientistas, muito menos aos religiosos ou tão somente às pessoas simples que querem viver e entender a sua existência. Deus é uma incógnita, assim como a existência da humanidade. Esta criação de uma raça sublime e inteligente aconteceu em algum momento do passado e inspirou o mundo. Com certeza, o mundo é dessa forma e não de outra, e a presença dos humanos é que faz com que a existência seja assim e não de outra maneira. Entre os humanos que existiram, muitos foram sábios e contribuíram de muitas formas para que a humanidade fosse extraordinária, fosse o que é. Um mundo de prazer, de conforto, um mundo de convivências saudáveis, um mundo de tristezas rápidas e, a maior parte do tempo, um mundo de momentos felizes e que justificam a existência não por uma vida, mas por muitas. Entre os humanos que nos alegram, entre os humanos que vieram para somar, está Jesus Cristo. Na sua vida, quando vista desde o nascimento até os seus 33 anos de idade, nos mostra uma existência singular, cujo propósito era ajudar, instrumentalizar o mundo com palavras e ações que, no futuro, pudessem nortear os comportamentos. Jesus foi assim, um ser sublime, um ser iluminado, cujas ações, em muitos momentos, foi edificadora de um mundo melhor. Esse Jesus, obviamente, pode ser até alvo de dúvida quanto à sua existência. Nós não sabemos, estamos no presente, ele viveu no passado e o passado está muito distante de nós. Mas as evidências apontam para a sua existência, e se essa existência de fato aconteceu, ajudou a humanidade a ser melhor. Jesus era a luz, Jesus era inspirador, mas Jesus do passado não é Jesus do presente. O que Jesus dizia nos arredores das cidades por onde passava, o que ele dizia às multidões que o ouviam, era dito daquela forma e não da forma atual. Os recursos não eram os mesmos que nós dispomos hoje. Hoje não precisamos caminhar para falar ao mundo, apenas necessitamos falar pela internet, falar às muitas pessoas que nos ouvem em diferentes locais. As pregações já não são da mesma forma. Jesus de hoje é apenas um internauta, enquanto Jesus do passado era um andarilho que com suas ações santas mudava o mundo e purificava as almas. Jesus de hoje é um internauta que viaja pelas ondas invisíveis da tecnologia e instrui a humanidade. Esta maneira de agir do Jesus de hoje, obviamente, transforma o mundo num palco
E este mundo, muito maior que o mundo de Jesus, também, da mesma forma que no passado, é transformado por pessoas que querem que a humanidade seja melhor. Jesus, em muitos momentos da sua existência, disse o que as pessoas queriam ouvir. Em outros momentos, disse o que elas não queriam ouvir. Mas, mesmo quem não queria ouvir, se compadecia com suas palavras, apesar de não cumpri-las na maior parte das vezes. Ser inspirador do mundo significa analisar a realidade e dizer: esta é boa, mas pode ser muito melhor. O mundo atual não é o mundo ideal. Precisamos organizar o mundo para que ele se reconstrua de outra forma e não da maneira como era. Jesus também ansiou por tal mudança, mas não foi entendido e acabou sendo excluído da sociedade e muito precocemente partiu e não nos legou o que poderia, porque era um santo, era um sábio e se vivesse mais, poderia nos ensinar muito mais. A isto que digo, soma-se o fato de seus ensinamentos não terem sido registrados, como é feito neste caso pelo professor Moisés, e que muitas de suas explicações podem ter sido distorcidas ou não ser ensinadas da melhor forma possível. O que digo é que o Jesus de hoje fala através da internet, mas o registro que é feito corresponde à realidade dos fatos e não a registros ocos ou desandados ou que destoam com a verdadeira noção que foi passada através dos ensinamentos. Jesus é o alvo das minhas palavras e este vídeo, intitulado Jesus Parte 2, será complementado logo em seguida por Jesus Parte 3. Obrigado a todos e divulguem as minhas ideias.